Olá, meu querido, tudo bem? Tudo na paz? Graças ao nosso eterno Criador. Meu querido, não estranhe não, tá? Eu estou aqui fazendo um teste com esse tipo de vídeo, né? Essa configuração aqui, mas eu não quero que você estranhe não, tá bom? Só ouça o que nós temos a dizer. Meu querido, nós vamos falar hoje sobre o capítulo 2 de Daniel. É claro que o capítulo 2 de Daniel, é um dos capítulos mais intrigantes, né? No livro de Daniel, que foi um dos grandes profetas, né, do Antigo Testamento. Mas Daniel, ele não foi só um profeta. Ele não foi só um profeta, não. Ele foi o profeta que também trouxe à tona o que aconteceria no juízo, o que aconteceria no fim dos tempos, que para nós já aconteceu. Nós temos o capítulo 2 de Daniel. Ele interpretou o sonho, não é, do rei. E ali no sonho do rei, o rei também ele fez um decreto. No segundo ano, né, do reinado, o rei Nabucodonosor ele teve um sonho. E qual era o teor desse sonho? Não é? Ele chamou os seus astrólogos, chamou os sábios, ele chamou os encantadores e ninguém conseguiu saber qual era o significado do sonho. Mas aconteceu uma coisa interessante. O rei, ele ficou muito perturbado, não é, com aquele sonho. Ele não lembrava, né, muito bem o que ele tinha sonhado. Mas o sonho que ele teve deixou ele assim, bem irritado, né? Conforme o capítulo 2 de Daniel, versículo 1. Agora, como ninguém, mas ninguém conseguia, né, decifrar aquele sonho, ele pediu para que chamasse os caldeus, não é, para decifrar. Então ele disse que se eles conseguissem decifrar, eles seriam honrados, né, com presentes e toda a honraria que eles quisessem. Mas se eles não conseguissem interpretar aquele sonho ou decifrar, o que ele fariam? O que ele faria, o rei? Eles seriam destruídos e a casa deles também seria destruída. E vale lembrar, queridos, que quando a gente fala sobre casa no Antigo Testamento e famílias, estava falando da raça toda, tá? Quando a Bíblia diz que Deus exterminava a casa, era exterminar a raça. Não podia deixar nenhum descendente, tá bom? Então, vale lembrar isso aqui. Então, o rei falou: se eles não conseguissem decifrar, tanto eles como a casa deles também. E eles também não conseguiram decifrar esse sonho. Agora, existe uma particularidade naquele sonho. Qual era o decreto que o rei, então, ele aprovou? Como ninguém conseguiu decifrar o sonho do rei, ele fez um decreto para matar todos os magos, todos os sábios e todos aqueles que se autodenominavam como inteligentes ali na Babilônia, todos eles deviam ser extinguidos, deviam ser aniquilados. Daniel 2:13, não é? Agora, o capitão, que era com certeza o capitão do seu exército, o nome dele era Arioque, né? Esse capitão, que era o capitão do rei, ele foi até Daniel, não é? E junto com os amigos de Daniel, ele foi lá com Daniel e os amigos de Daniel, para matar. Você acha que eles não estavam incluídos, não? Para matar. Aí ele falou para Daniel o que havia acontecido. Por que, que o rei assinou aquele decreto para todos os magos, todos os encantadores, todos os sábios da Babilônia teriam que ser extinguidos? Aí o Arioque, ele conversou com Daniel sobre essa questão. Então o que fez Daniel? Daniel pediu para que ele não matasse ninguém.
Olha que coisa incrível, né? Isso só pode ser da pessoa que realmente tinha um Deus verdadeiro, servia a um Deus verdadeiro. Então Daniel pediu para que ele não matasse ninguém, porque ele, Daniel, iria consultar a Deus para ver qual era então a sua interpretação, ou seja, a interpretação daquele sonho. Então o que que Daniel fez? Daniel foi orar a Deus e a revelação veio. Aí o que que Daniel fez? Daniel chamou todos os sábios, não é? Os astrólogos do rei, e foram falar diretamente com o rei. É legal, né? Então, qual foi o sonho que o rei teve? Qual era o sonho? Qual foi no passado, né? Então, o sonho do rei foi o seguinte: o rei, ele sonhou com uma estátua. Capítulo 2 de Daniel. O sonho do rei foi assim: o rei, ele viu uma grande estátua, né? Cujo esplendor dessa estátua era excelente. E ela estava em pé diante do rei, e a vista dessa estátua, segundo a Bíblia relata, né, era muito terrível. Era terrível demais, não é? Então a cabeça dessa estátua, aí o rei relatou para Daniel, a cabeça, não é? Era de ferro, ferro fino, não é? O peito e os braços dessa estátua eram de prata, não é? O ventre, né? Essa parte aqui, o ventre dessa estátua e as coxas eram de cobre, não é? As pernas dessa estátua era de ferro, os pés dessa estátua, em parte, ela era de ferro e em parte era de barro. Aí, quando é relatado o sonho, aí nesse sonho foi visto também o quê? Uma pedra cortada sem mão, a qual feriu essa estátua nos pés, que era de ferro e de barro, e, perdão, esmiuçou, né? Tanto os pés, né? Que era de barro e de ferro. Agora, foi justamente, meus queridos, foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro. Então essa pedra que feriu a estátua, ela se fez um grande monte e aí, no sonho, encheu toda a terra. Isso é o que relata ali o capítulo 2. Então depois, Daniel ele fez a interpretação do sonho para o rei, conforme o capítulo 2, não é? O versículo 38 até o versículo 49. Então, após isso, Daniel, após a interpretação, não é? Sabe o que Daniel virou depois que ele decifrou o sonho do rei? Ele virou o governador, não é? De todos os sábios de Babilônia. Ou seja, ele ficou presidente, uma espécie de diretor, primeiro-ministro, né? De todos os sábios da Babilônia. E seus amigos, os amigos de Daniel, aconteceu o quê? Os amigos de Daniel, não é? Que virou lá na Babilônia Beltesazar, ou Beltesazar, né? Com 2 S, não pode esquecer isso. Ananias virou Sadraque, não é? Misael virou Mesaque e Azarias virou Abed-nego, que na língua babilônica caldeia significa servo do nego, não é? Então, os nomes foram mudados porque era uma, vamos dizer, uma homenagem
aos deuses da Babilônia. Então, por isso que os nomes foram mudados. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Mudou tudo, né? Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Então, uma coisa que nós temos que observar. Então, após a interpretação, ele decifrar esse sonho, então ele se torna governador de todos os sábios, ou seja, um primeiro-ministro, e seus amigos receberam cargos muito importantes, cargo também no palácio. Aí você me pergunta, irmão Alberto, e qual era o significado da estátua que o Nabucodonosor viu ali e Daniel trouxe, decifrou a interpretação? Querido, eu só vou falar para você ter uma ideia de que tudo isso aqui ficou no passado. Isso aqui já aconteceu. Qual era o significado, né, da estátua de Daniel? A estátua que ele decifrou, que era o sonho do rei Nabucodonosor, não é? Então, primeiro, nós vemos que o símbolo, que era a cabeça de ouro, qual era o significado, então, da cabeça de ouro daquela estátua? Aquela cabeça de ouro representava o Império Babilônico. Esse Império Babilônico, ele durou do ano 605 a 539 a.C. O peito de prata dessa estátua, ela representava o quê? O Império Medo-Pérsia, que ele durou do ano 539 até o ano 331 a.C. E qual era o símbolo dos quadris de bronze da estátua? Lembre-se que tudo isso aqui já ficou no passado. É claro que tem os futuristas que acreditam que isso aqui ainda vai acontecer, porque eles acreditam na volta física de Jesus, eles acreditam na grande tribulação, eles acreditam que o juízo ainda vai acontecer, então eles também podem imaginar que isso aqui ainda vai ser ressuscitado, esses impérios aqui, mas é mentira. Então, os quadris de bronze daquela estátua representava o Império da Grécia, né? Significado era o Império da Grécia. Esse império também, que durou de 331 até o ano 168 antes de Cristo, não é? Então, nós temos ali também, nesse sonho, vamos dizer, quando ele foi decifrado, nós vemos as pernas, não é, de ferro. Agora sim, olha como que é lindo, né? Agora, esse pernas de ferro aí, ele representava o Império Romano. E esse Império Romano, ele começa em 168 a.C. e ele vai até o período do fim. Mas o fim de quê? O fim de uma era. Então ele começou no ano 168 antes de Cristo e ele vai até o fim, ou seja, até o fim do próprio Império Romano. Mas os pés de barro e também de ferro, o significado ali era o Império Romano dividido. E esse Império Romano dividido, aí já tinha chegado ao final desse império. Então, no ano, não é? No final, quando que Roma teve o seu império totalmente finalizado e acabado? No ano 476 depois de Cristo, né? Foi o ano que acabou-se de vez, né? Definitivamente esse império romano, né? Acabou definitivamente. E o último imperador foi Rômulo Augusto, não é? Agora você tem que observar uma coisa, tá? Todos esses impérios não existem mais e nem tampouco vai ressuscitar,
como queira alguns, que esses impérios vão ressurgir para cumprir algum tipo de profecia bíblica. Não, senhor. Esses impérios, eles tiveram o momento deles, a estátua ali representando, não é? A Babilônia, a Média e a Pérsia, a Grécia, Roma e Roma dividido. Tudo isso teve o seu término, acabou-se. Então esse foi, queridos, a interpretação do sonho de Nabucodonosor. Mas o que tem importante nisso? O importante é que os profetas de Deus do Antigo Testamento, todos eles apontavam para o fim de uma era, o fim de uma dispensação, o fim de um tempo. É um aeon e não o fim cósmico. Era o fim aeon, o fim de uma era, o fim do império, não é, religioso, que quem governava era sacerdote, sumo sacerdote, em nome de quê? Em nome da lei de Moisés, que era o ministério de morte. É bom saber que as profecias bíblicas tiveram o seu tempo certinho e tudo se cumpriu no prazo determinado por Deus. E aí, foi bom? Deu para te ajudar no entendimento, no conhecimento? Irmão Cláudio Mendes, do canal Limpos pelo Evangelho Eterno. Um abraço a todos os nossos inscritos também, tá bom? Um abraço e um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde. Amém. Fique em paz.